Bom, pessoal, olá mais uma vez, muito boa tarde. Obrigada pela participação em mais um encontro nosso de perguntas e respostas e interações. E hoje eu tenho, assim, como eu sempre tenho trazido um breve comentário sobre um tema, um assunto, e me veio hoje, assim, de comentar sobre como o curso vê o tema morte, e na verdade não é nem um comentário tanto sobre a morte, mas sobre o que o curso entende de vida, e, e a metafísica de Jesus ela é muito explícita e intransigente quanto a fazer concessões nessas ideias. E, e a morte, pelo curso, pela metafísica e pela nossa mentalidade certa, se nós queremos ou quisermos voltar a lembrar do nosso ser, a morte ela não tem nenhum papel a desempenhar nessa consciência, nessa volta da consciência do que seja a vida. Porque, como o curso diz, aonde existe a vida, a morte não pode entrar. E aonde existe algo que a morte possa entrar ou possa alterar, é porque isso que a morte está alterando não é vida. Então, como é que nós podemos relacionar essa ideia com a consciência individual que o ego nos deu? Porque o ego, sabiamente, ele nos projetou, ele nos deu um corpo projetado para ser a nossa identidade. E corpos, obviamente, que sofrem de alteração, nascem, né, crescem, envelhecem e morrem. Isso não é isso que o curso está dizendo, que o corpo não vai morrer, quando ele diz que não há morte. Quando o curso afirma categoricamente de que não há morte e que sobre isso não há transigências a se fazer, é porque a vida ela é outra coisa do que isso que o ego nos fez acreditar que fosse a vida. O ego ou a crença de separação, e obviamente com a nossa aceitação sobre isso, nós temos a ideia de que morte é a mudança que acontece no corpo físico, que ele serve a, como sendo nós mesmos, ou serve para nós termos uma identidade, e de repente esse corpo físico deixa de funcionar. De repente, deixamos de ter identidade. E ao sistema de pensamento que acredita nisso, a morte é uma perda muito grande, é algo muito sofrível. De fato, é um sacrifício quando visto por essa perspectiva equivocada do que seja a vida. Porque a vida, conforme nós estamos aprendendo, conforme a nossa mentalidade certa, sabe? Ela é uma extensão da expressão de vida de Deus. Deus, ao nos criar, ou Deus, ao nos dar a sua vida, ele estendeu a si mesmo a nós, ele estendeu a sua vida. E a vida é algo imutável, é algo eterno, é algo que não se pode dividir em frações. Então, a vida, o que as nossas consciências individuais, na verdade, são? São aspectos da mesma vida que é dada por Deus. Então, o Cristo, o Filho único de Deus, do qual todos nós somos parte íntegra porque não nos falta nada, porque nós somos o Cristo, sim. Quem olha para a vida com essa visão, quem tem essa visão, já não pode mais acreditar no sacrifício,
quando quando o instrumento de comunicação temporário deixa de funcionar. Porque o corpo, ele, embora tenha sido dado a nós pelo ego, para substituir a nossa identidade de Cristo, para substituir na nossa consciência a consciência da vida, porque a vida, ela faz parte de Deus. Para pensar em fazer algo além de Deus, para dar a Deus, teria que haver algo contrário à vida. E o contrário de vida é um sistema separado dela. Seria a morte se ela de fato existisse. Então, a crença de separação, que é o sinônimo de oposição ao nosso ser, sinônimo de oposição a Deus, essa crença de separação, ela se identifica ou ela é a própria morte, mas é uma morte que aparentemente ela tem vida por algum período. Como disse, o corpo, ele parece que nasce, que ali inicia-se a vida, ou na sua germinação de primeira divisão celular, ou no nascimento, como cada um queira entender, ela parece que é vida, e essa vida parece estender-se até que essa funcionalidade do corpo deixe de existir. E quem se identifica, a mente que acredita nisso como sendo o seu ser, como isso sendo vida, é muito trágica a ideia da morte, é muito sacrifício, é ligado até mesmo com a ideia de punição inconsciente por acreditarmos que nos temos separado de Deus. E, de fato, quem acredita que a vida esteja contida dentro do corpo físico, esse pensamento, ele é oposição a Deus. Então, ele já é um pensamento de separação. E, havendo um pensamento de separação, obviamente que bate a culpa, e na culpa a ideia de sacrifício é de pagar a conta, é de resgatar aquilo que a gente deve, ou é de colocar em dia para a conta para com Deus, para voltar a ter de novo o direito a contemplar-se diante de Deus, a Deus nos aceitar de volta. O sistema de separação, ele obviamente traz isso, mesmo para pessoas que acreditam que não acreditam em Deus, que são totalmente ateístas, que não têm nenhum pensamento sobre Deus, mas se identificar com o corpo físico, já está acreditando no resultado que a ideia de separação trouxe. E essa ideia de separação de Deus é ela que está por detrás daquilo que nós chamamos morte. Porque a morte, ela só seria possível naquilo que primeiro viveu. Mas se nós sabemos que a vida é um dom de Deus e é imutável, então o que é isso que aparentemente vive? O curso é muito claro nisso. Ele diz que aquilo que morre, aquilo que os órgãos sensórios nossos atestam que morreu, na verdade, não é nisso que a vida estava. Isso nunca esteve vivo. Ou seja, quando um corpo físico se vai, na verdade, é só um instrumento de comunicação nosso que deixou de ter funcionalidade para esse ser que está utilizando ele, esse instrumento de comunicação, e é como uma sala de aula que agora fechou o ciclo, encerrou. Esse corpo não volta mais, os que acreditam em reencarnação, a nova sala de aula, aos que acreditam numa vida apenas no corpo e depois o regresso a Deus. O que Jesus é muito claro e diz: é impossível encarnar
uma ou mais vezes, porque, na verdade, acreditar que não há encarnação, mas acreditar que estou encarnado num corpo físico é o mesmo equívoco. Então, a experiência da nossa mente equivocada, ela atesta que a nossa vida, ela seja sinônima a um corpo com funcionalidade, tanto corpo físico como o psicológico, como os diferentes níveis de corpos também, porque tem corpos sutis, corpos etéreos, qualquer um que estude essa parte mais esotérica de espiritualidades, que sabe dos diferentes tipos de corpos, tudo isso ainda é o mesmo. São instrumentos de comunicação que vieram a existir com a crença de separação de Deus. Porque em Deus, única fonte de vida, e que criou ao seu Filho, ou seja, criou a nós, estendendo a sua vida, nada diferente do que a vida pode alterar isso. Então, a nossa experiência de acreditarmos que estamos dentro de um corpo não pode alterar a nossa realidade do que seja a vida. Nós apenas não estamos cientes da vida do nosso ser quando estamos identificados com o sistema de morte. Então, o que é o renascimento? Ou o que é a ressurreição? Ou a volta de Cristo? É nós, na nossa mente, corrigirmos um pensamento equivocado de separação de Deus e permitir que entre de novo a certeza que vem das leis de Deus, a certeza de quem nós somos como a expressão de um pensamento pensado por Deus. Então, isso é o que é a vida. E essa vida, ela não se altera de forma alguma pelo fato de, na nossa mente, na nossa consciência, nós estarmos dormindo. E é isso que o curso nos fala que nós estamos. Sempre que estamos identificados como sendo a nossa identidade um corpo físico, nós que somos mente que ativa o espírito, portanto que não temos nenhum limite, nenhuma forma de nenhum aspecto algum, então nós estamos como que adormecidos, não estamos cientes da nossa realidade de Cristo, da nossa realidade do céu. E a ressurreição, ela é da mente, é de voltar a estarmos cientes do Cristo, parar de dormir. Então, alterar um aspecto dentro do nosso sonho, de parecer que isso aqui seja vida. Nós precisamos olhar isso a partir da correção ou da voz de Deus. E a voz por Deus, Deus nos deu ela no momento que nós caímos em sono profundo. No momento que nós pensamos como que seria fazer algo a mais além de Deus, esse pensamento já foi separador e impossível. Então, esse pensamento, ele já trouxe intrínseco em si a possibilidade da vida se tornar algo mutável, de ser algo perecível, algo que possa morrer, enquanto que a realidade nossa, ela é totalmente intocada por isso. Então, o Espírito Santo, que é a voz de Deus, a voz por Deus, dentro do sonho aqui, que nos acompanha dentro do sonho, ele nos traz essa mensagem de que para nós contemplarmos a vida, que a vida transcende aquilo que aparentemente morreu. Aquilo que aparentemente deixou de existir, isso que deixou de existir é apenas parte de uma projeção
de um mundo, de como que seria fazer um mundo separado de Deus. O que não significa que dentro desse sonho de separação, aquilo que nós vimos que não tenha uma realidade por detrás disso. Por detrás de cada coisa que aparentemente está viva aqui, mas que na verdade não é a vida, porque é mutável, porque é perecível, porque pode morrer, mas por detrás disso ainda existe a única realidade, a única vida possível, que é a vida de Deus. Deus e a vida de Cristo. Então, é para essa experiência, e isso é uma experiência que nós sentimos na mente, nos pensamentos. O reflexo disso nos traz aqui uma consciência tranquila, quando podemos olhar e até mesmo abençoar e confortar aqueles aspectos que ainda não sabem do que seja a vida, que a vida é eterna e que a vida não pode ser alterada por sonhos de separação. Então, a boa nova é isso: não há sacrifício na alteração ou quando uma sala de aula deixa de existir. Pelo contrário, todos terão tantas salas de aula quanto necessárias, até que cada aspecto que se viu separado venha a reconhecer por si próprio, de novo, a única fonte de vida, que é Deus. Então, a vida, aquilo que é imutável, jamais foi alterado. E é por isso que, como a Bíblia diz, tendo de bom ânimo, nós podemos ah, ter totalmente uma serenidade diante das coisas comportamentais do mundo, que o tempo todo tentam provar que a morte existe. E nós podemos, sim, olhar para isso e simplesmente, com serenidade, olhar além da parte física, além do aspecto do aspecto do corporal, o físico, do aspecto limitado. Por detrás disso está o próprio Deus, porque Deus, ele não se separou do seu filho. Deus não se separou de nada que seja vida. Deus é a única fonte de vida que há. Então, como que poderia algo morrer? Se a morte fosse real, Deus teria sido morto já. É a crença na qual o ego mais gostaria de acreditar, que é possível matar a Deus e ele, o ego, tomar o espaço de Deus. Ele ser o Deus criador do céu e da terra. O que é nitidamente impossível, porque simplesmente não há duas fontes de vida. E o ego, para parecer que existe, ele tira a sua, vamos chamar assim, energia, ou a sua fonte de vida, de um pensamento de separação nosso. Então, o ego, que foi feito por nós diante da ideia de separação, ele agora inverte esses papéis, não sem o consentimento da mente culpada. Então, a mente que acredita que se separou de Deus, ela se sente culpada e ela quer se esconder no ego, ela acredita de fato que é possível que a morte, então, seja real. E quando nós, diante da mensagem do Espírito Santo, ouvindo a voz por Deus, ouvindo o que Jesus nos traz e nos aquietando e permitindo que esse pensamento de cura faça parte do nosso sistema de pensamento, simplesmente todo o pesar vai embora. É impossível sentir-se enlutado em quem tem a mente voltada para o espírito, porque o espírito é imutável, porque o espírito está por detrás de todas as coisas.
É só a nível de espírito que é possível que ter e ser sejam o mesmo. Para a morte ser real, ter e ser têm que ser separados, tem que ser duas coisas separadas. Mas se há duas coisas separadas, existe dualidade. Então, existe duas fontes de vida. E isso é impossível porque Deus é o único Criador. Então, não havendo duas fontes de vida, o próximo pensamento mais lógico que nós podemos ter é que é um equívoco a nossa crença de que algo dual possa existir, de que a vida e a morte podem andar lado a lado, que aquilo que aparentemente está vivo hoje pode não estar vivo mais amanhã. Então, isso, obviamente, que no campo físico é assim, seria negar uma crença da nossa mente, negar isso. Então, não é através da negação do nosso pensamento que nós vamos ultrapassar isso. De fato, nós não o negamos, porque negar que a mente vê a mudança no comportamento físico seria negar o fato de que a nossa mente tem o poder de pensar um equívoco e dar a realidade a ele. Então, ciente disso, nós não o negamos, mas, por outro lado, também não acreditamos nesse sistema de pensamento. Não o negamos pelo fato de que tem uma parte da mente, aquela parte da mente que ainda está ligada com a separação, essa sim acredita na morte. Então, seria vão nós negarmos isso, seria negar que a mente tem poder. E todo o poder de Deus está na mente. Então, nós não o negamos, que a parte da mente que acredita em separação vê a morte, porque ela vê um mundo diferente dos olhos de Deus, mas também não damos realidade, sabendo que a nossa própria mente colocou o poder nisso por, por uma decisão equivocada, por querer, por querer fazer diferente de Deus, por querer acrescentar algo a Deus. Então, é como uma infantilidade impossível de se realizar. Só que nós sabemos, por exemplo, que crianças acreditam em fantasias. Crianças pequenas acreditam que possam fazer coisas que adultos podem rir-se disso, porque sabem que é impossível. Mas para a mente infantil, ela que não tem ainda discernimento dentro dela, ela acredita nisso. E a nossa parte da mente que acredita na separação, ela é como uma mente infantil, que acredita no impossível. Quando olhamos de volta para isso, a partir da mentalidade de Jesus, do Espírito Santo, não atacamos esse pensamento. Simplesmente vemos a impossibilidade dele ser real. Só isso. Então, é possível passar por todas as mudanças externas, por todas as mudanças físicas, sem ser afetado no seu ser. Sem isso afetar a consciência do Cristo. Então, voltar a mente para a consciência do Cristo e vivenciar isso conscientemente, isso é a segunda volta de Cristo. Isso é ressurreição. Isso é o oposto da morte. E é isso que Jesus tem nos ensinado, e é isso que os estudantes de Jesus, eles seguem felizes por terem estado enganados quanto à realidade do que acreditavam que seja a vida. Não há nenhum sacrifício em saber que aquilo que acreditávamos que era vida, não é que isso precisa ser sacrificado, isso seria ser oposto em Deus também por pensar em sacrifício, mas sim
devolver a mentalidade que está por detrás disso, a mente de Deus, reconhecendo-se parte disso. Então, nessa volta da consciência da totalidade, só há alegria, só há bênção, só há bem-estar. Não é possível mais nenhum sacrifício. Por isso que, com toda a honestidade, assim como estudantes do curso, e eu sei também, porque passei pela experiência de perdas físicas de pai, mãe, de irmãos, desde que estou com a mentalidade do curso, e eu também lembro de antes da mentalidade do curso, de como que eu pensava, e essa certeza disso que Jesus nos trouxe no curso, que eu sei com toda certeza que não há luto. Isso não muda que no comportamento, por exemplo, há poucos dias nós tivemos um feriado a finados, e por uma questão de comportamento dentro da sociedade, me cabe levar flores a túmulos aqui próximos que estão na minha cidade, que só eu estou para levar flores, faço isso tudo, mas jamais me confundo que estou levando isso a algo que esteve vivo e deixou de estar vivo. É apenas um compromisso comportamental que não há não tenho nenhuma razão de fazer e nenhuma razão para deixar de fazer. Então, simplesmente eu faço, mas com a mentalidade totalmente segura, com a mentalidade da certeza de que a vida, ela é imutável. A vida, ela transcende a isso e não há nenhum sacrifício quando, aparentemente, um instrumento de comunicação deixa de ser funcional. Então, e voltar a ficar ciente somente disso. O que é a cura da mente? O curso todo se diz que ele é a cura, que a função dos professores de Deus é a cura. A cura é curar o pensamento de que a separação de Deus foi possível. É curar o pensamento de que a morte é possível. E isso nós precisamos curar enquanto ainda identificados com uma crença equivocada, enquanto ainda estivermos com a mentalidade limitada por uma consciência individual. É assim, corrigindo essa consciência individual, que é a única que cabe ao nosso alcance, que nós voltamos a fazer parte da consciência do Cristo, da consciência da totalidade. E isso nos é dado aqui no sonho por reflexo da vida, pela vida ser o que é. A vida não poderia deixar eternamente uma parte de si mesma adormecida, sonhando com pesadelos de morte. Então, a vida é essa feliz volta da consciência da unicidade de tudo e de todos, e nada, nenhum aspecto de vida está de fora da vida, porque Deus, sendo o único doador de vida, e Ele mantendo a vida dentro da sua mente, tudo o que realmente é vida permanece imutável dentro da mente de Deus. Conhecer o nosso irmão pela vida que ele é, independente se ele ainda tem um instrumento de comunicação físico ou não. Já pode o instrumento de comunicação ao qual a gente conheceu o irmão já pode ter partido. Mas a vida por detrás desse instrumento de comunicação, ele ainda é como Deus o criou e está em plena segurança na mente de Deus, aguardando o retorno da nossa consciência para reconhecê-lo como parte de nós mesmos. Então, essa é a ressurreição que Jesus nos fala, que ele vivenciou quando lembrou-se de cada um de nós, quando
quando viu a unicidade do Filho de Deus em todas as coisas, e que ainda é pedido a nós também vermos da mesma forma. E quem já teve um deslumbre disso nunca mais sofre de um pesar ou de uma perda, ou por antecedência, por uma ideia equivocada de sacrifício que o ego nos joga, que nem sequer parece claro para nós, mas que ainda é uma maneira de proteger um pensamento do qual a gente ainda o quer, se é que ele está presente, que é um pensamento de separação de Deus. Então, é isso que precisamos reconhecer, e é isso que precisa ser visto como insuficiente para um filho de Deus e, portanto, para nós. E com essa abertura, a própria vida, que é o Cristo, vem a nós através da voz por Deus, através do Espírito Santo, nos trazendo de volta a certeza de que aquilo que é vida é una tudo, é imutável, é eterno e é perfeito. E é assim que devemos pensar sobre o nosso ser. Então, isso eu tinha, assim, de trazer hoje essa diferenciação do pensamento de morte como o mundo vê, porque o mundo basta ligar ao noticiário, basta, enfim, conviver para a gente ver ou o medo da morte ou o sofrimento já de uma morte, e o quanto a realidade é diferente disso, o quanto a realidade de espírito, o quanto o que Jesus nos tem ensinado é libertador e traz a todos para essa libertação. Ninguém fica de fora. Estamos aqui, então, para a interação. Gente, ficou assim, alguma dúvida, alguma coisa que gostariam ou de compartilhar do tema da morte também, ou melhor, do tema de vida? Oi, Iraci. Abrir o microfone, Iraci. Iraci ainda está com o microfone fechado. Só abrir o microfone. Aqui levantou a mão. Eu não consigo abrir o microfone por aqui. Você não também pode escrever no chat, mas Iraci, se não foi por engano que apertou a mão, é só abrir o microfone para a gente ouvir aqui. Enquanto isso, mais alguém gostaria de trazer a sua participação? Deixa eu ver aqui a Rosângela, por favor. Também, só abrir o microfone, Rosângela. É verdade, Cecília, desculpa. Parabéns. Então, essa questão que você citou aí, de levar flores no túmulo, né? Nossa, eu vejo isso assim, para mim, né? Você disse que você leva, que, tipo, está fazendo aqui sendo funcional, aqui, né? Nessa bolha que a gente vive, mas sim, eu não consigo imaginar, assim, indo no cemitério levar flores, eu não consigo ver um fundamento algum, ou flores, ou que seja, o que for, né? As pessoas levam, põem vela, flores e tal. Não consigo, assim, para mim, para mim é irreal ir levar. Desculpa se eu falando, né? Porque eu sei que você até levou, mas ele não tem, tipo, nós, como a gente falando na vida, né? A vida, ela é constante, infinita. Eu me vejo assim, eu não vejo a morte, eu não vejo saindo do corpo, nem que eu nasci, nem que eu vou morrer, eu me vejo a vida. A vida, como você disse, não é
aqui, esse corpo, Rosângela, aqui, a vida não é isso, a vida, é Deus, é a extensão de Deus, né? Então, eu sinto assim, então, eu nem consigo, hoje em dia mais, é, pensar em morte como realmente eu pensava antes, que a pessoa morre e tal, tal. Então, eu tenho isso comigo, assim, inclusive morreu uma amiga minha agora, essa semana. Eu simplesmente entendi que ela saiu do corpo, foi para outra dimensão, não está aqui mais, pronto. Eu não vou em velório, e muito menos em cemitério. Então, assim, eu não sei, parece que tem horas que eu não falo muito com as pessoas, né, que não entendem, mas se eu falar do jeito que eu sinto, que eu vivo, que eu penso, as pessoas vão pensar assim, ou ela é pirada, não está certa, é doida, sei lá. Mas eu vejo assim, o que você acha? Assim, seria um ataque, então, se você fala, e eu vejo assim com a mesma mentalidade neutra, e eu vejo assim o roteiro totalmente neutro, assim como também ainda compro alguma roupa, assim como escolho comer, mas né, como escolho cuidar do corpo, mas uh, sem essa neura de dar realidade a ele, como coloquei, então, dentro do roteiro aqui, que você tenha. Estou falando de flores que eu levo para minha sogra. Não levo para minha mãe, porque minha mãe tem meus irmãos que levam. Minha sogra, minha cunhada mora longe e não tem ninguém aqui. Então, me pede para eu fazer, eu faço. Mas eu faço totalmente. Eu não faço isso nem para um corpo, nem para aquilo que foi eles, mas simplesmente porque dentro do roteiro aqui, do tanto faz, é sonho mesmo. Se é sonho e tem quem me peça, porque eu estou próximo para mim levar para esse lugar específico flores, e não me custa nada fazer isso, eu faço, mas totalmente numa situação de ver além. Não há nenhum apego a isso, não há nenhum sentimento, e não me fere também atender a um pedido assim. Tipo assim, eu não tenho vontade de atacar a minha cunhada de volta e dizer, mas isso aqui então tá dando a realidade pro corpo. Não, é tão neutro como qualquer outra coisa dentro do físico. Então, eu acho que no meu roteiro aqui, particular, está isso. No teu roteiro não está isso. Você não precisa fazer. Se não tivesse no meu roteiro, não precisaria também fazer. Então, eu não vejo diferenciação no modo de pensar, mas comportamentos, eles são totalmente também neutros, eles são sem significado. Então, não tem significado nenhum levar, não tem nenhum significado negar, continua sendo ilusão. É essa mentalidade que precisa ser percebida, é essa mentalidade que tem significado reconhecer o que é ilusão pelo que é. O que não significa que agora vou deixar de conviver com os outros aspectos do Cristo, porque daí sim eu estaria me separando o aspecto de Cristo. Porque por detrás do que aparentemente era vida, ainda há o próprio Deus, o pensamento de Deus. Quando eu digo por detrás, transcendendo toda a ideia de um mundo físico, porque aonde pareceu que houve vida, além disso, na transcendência disso, está o Espírito, o poder de Deus. Até mesmo para pensar numa vida separada aqui, não seria possível se não fosse o poder de Deus, embora usado de maneira invertida. Então, quando se reconhece isso. É, A ouvindo, neutralidade do tanto faz. sim, ouvindo você falar, realmente, talvez essa ação que eu tenho, não é o que eu quero, porque é assim, sei lá, sinto Uhum. assim, né? Talvez eu estou até valorizando mais do que se eu fosse sem valorizar aquilo que eu estou fazendo. Eu não sei se você entendeu. Porque, assim,
Isso é um cuidado, não negar de fazer por valorizar o contrário. Isso é um cuidado que você precisa fazer em todas as coisas do sonho. Exato, entendi. Por negar, tipo assim, valorizar por negar. Então, o negar também tem que ser tanto faz. Como Jesus disse, teu irmão te pede algo incongruente, né? Algo, faça. Porque negar isso também é da realidade. Se está no teu roteiro de fazer, faça, mas a questão é com qual mentalidade. Porque posso fazer perfeitamente, lembrando que a fonte da vida somos todos nós juntos, e por que então não prestigiar ou não fazer ciente da vida, até mesmo nesse momento. Então, não é preciso nem rejeitar e nem dar realidade, mas honrar ao Filho de Deus, honrar a vida. E a vida, ela transcende qualquer coisa física. Então, não é dar a realidade para as coisas físicas, mas honrar a vida que Deus criou é honrar o irmão como Cristo. Entendi. Sim, Mas isso é uma coisa muito espontânea minha, assim, eu acho que eu nem nego e nem... mas eu entendi bem a sua colocação, e tá bom, muito obrigada. Só uma coisa que eu quero perguntar, eu sei que a Iraci, eu acho que ia perguntar, mas uma dúvida foi assim, ó, você comentou que nós estamos numa sala de aula, né? E que nós voltaremos quantas vezes for necessário, né, para essa sala de aula. Então, significa que esses personagens, nós como personagens agora, vamos sair daqui um dia, e então, essa parte é que eu fico meio assim, que ainda não tenho muita clareza. Isso é um pouco de teoria filosófica que, para quem é útil e gosta, tudo bem, e não é preciso nem dar atenção a isso, mas a sala de aula eu digo porque enquanto a consciência ainda for individual, tem coisa a ser curada na mente. E enquanto, então, nós somos o doente, o Espírito Santo é o doutor, é quem cura. Quando nossa mente ela se vê una com o Espírito Santo, que é o que nós chamamos dos despertos, dos iluminados, de como Jesus o fez, ou como nós o fizemos, automaticamente a mente passa a fazer parte dos curadores e não dos doentes. Então, a sala de aula é uma maneira de dizer o quanto ainda precisamos aceitar a expiação para nós mesmos. Quem já aceitou a expiação já é aquele que oferece a expiação aos outros aspectos dele mesmo, que somos nós, porque somos todos aspectos do mesmo Filho de Deus. Entendi. Obrigada. Obrigada, Rosângela. A Iraci, só abrir o microfone, Iraci. Está me ouvindo agora? Agora estão. Que bom. Aquela hora estava caindo a conexão, aí caiu, pronto. O Ing, essa aula de hoje, cada frase dela que você fala é de uma profundidade tão grande que às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo. Eu acho que eu vou ter que ouvir essa aula muitas vezes. E ela é muito profunda, e ela é muito esclarecedora, e ao mesmo tempo dá um nó. Por exemplo, eu anotei aqui uma frase: acreditar que a vida dentro de um corpo, eu não peguei a continuação. É contrário? É a favor? É acreditar na separação? Acreditar que a vida seja isso que o corpo, essa funcionalidade dentro de um corpo. Acreditar que isso é que é a vida, porque é isso que quando chega ao fim da funcionalidade do corpo, aparentemente se diz que a morte é o fim da vida. Então, isso que terminou com a morte, isso era apenas um pensamento de separação. A vida nunca foi isso. A vida sempre foi além disso. A vida é no espírito. A vida é no imutável. A vida é naquilo que é eterno. A vida é naquilo que é perfeito, ou seja, no pensamento pensado com a mente de Deus.
Então, aquilo que morre é só um autoconceito feito por uma crença de separação de Deus. E esse autoconceito que ele aparentemente ele nasce e morre, mas isso jamais foi a vida. E é dentro desse autoconceito que aparentemente a mente sente conflito quando ela está identificada com esse autoconceito. Porque uma mente que se identifica em Deus, no Cristo, ela é a totalidade, ela não tem conflito. E o que é expiação se não escapar do conflito, ou transcender o conflito? O conflito é da mente que esqueceu-se de quem ela é. Ai, cada coisa é mais maravilhosa. Faz todo. E é essa mensagem da expiação. E, de fato, é maravilhoso porque é o retorno da consciência do Cristo. É a própria ressurreição. E outra coisa, como nós pensamos separação e vamos dizer assim, descemos a escada da consciência do céu até aqui, descemos a essa escada, e agora nos encontramos na situação atual de dualidade, nós temos que partir de volta na nossa consciência de onde acreditamos que estamos. Então, isso significa que a consciência da vida ela tem que ser alcançada enquanto nós estivermos na consciência de separação de um corpo. Porque isso foi o último ato de separação do ego, foi projetar o mundo físico de corpos para nós. Então, isso fala porque dentro do sistema do ego, que dá realidade à morte, como se fosse vida, ele chama essa passagem de enquanto não está dentro de um corpo de entre vidas, aí a nossa mente não está ciente, ela não tem consciência para perdoar-se pelo pensamento de separação de Deus. Então, se ela não está identificada na sala de aula, como que ela vai aprender a soltar os equívocos? Porque nós aprendemos a separação. E temos que aprender a salvação. Temos que aprender que nunca deixamos o reino de Deus com o mesmo instrumento com o qual aprendemos que a separação aconteceu. Então, nós precisamos, sim, do instrumento de comunicação. Só que, como o curso também diz, a vida não se alcança através da morte. Então, nós precisamos do corpo físico, do instrumento de comunicação, para aprender que ele não é a vida, que ele não é que ele é só um instrumento de comunicação. Quando nossa mente aprender novamente a saber o que é a vida, ouvindo só o Espírito Santo, o instrumento de comunicação cumpriu sua função e aí ele é também deixado de lado. Mas isso é uma forma diferente do que o mundo chama de morte. O mundo chama de morte algo que nos é tirado, um sacrifício. Deixar algo que cumpriu sua função de lado não é nenhum sacrifício, é simplesmente o fim do engano, a volta da consciência da total unicidade. E é o que Jesus e todos os demais despertos já estão na consciência dessa unicidade e auxiliando a si mesmos, falando a nós, porque nós somos parte da mente deles, que ainda não aceitamos essas partes. Assim, tem outras partes que, quando nós aceitarmos, também não terão ainda aceito, e nós faremos o mesmo papel, a mesma função dentro do sonho, que é permitir que a totalidade da mente fragmentada volte a estar desperta. Maravilhoso, Ingrid. Deixa eu falar outra coisa. Fazendo parte disso, que eu acho, é a questão do roteiro, que a Rosângela, né, falou alguma coisa de reencarnação, né? O roteiro, quem é que cria o roteiro?
É do sistema? O roteiro ele foi projetado pelo ego. É preciso Sistema. ter muito cuidado para não se identificar como causador, a consciência individual como causadora do roteiro. Isso só traz mais culpa. O roteiro, ele foi feito no instante da separação, e tudo já aconteceu no mesmo instante. Então, nós só estamos revivendo a cada segundo, a cada fração de segundo, a cada momento, o roteiro, agora dividido em tempo e espaço, para vivenciá-lo novamente a conta-gotas, em consciências individuais. Mas o roteiro do ego, ele foi feito pela mente unificada separada, e cada parte separada concordou com o seu papel. Então, se eu hoje, aparentemente, estou dentro de um corpo físico que vocês estão vendo aí, todos os demais corpos físicos, na mente unificada separada, concordaram com isso, como eu concordei com todos os aspectos da separação, concordaram com tudo. Então, isso é roteiro do ego, isso é separador. O que o Espírito Santo faz? Usa do mesmo roteiro, mas para agora aprender novamente sobre a realidade de Deus, porque o roteiro foi feito para aprender o mundo de separação. O roteiro do ego, ele foi feito somente para auto-perpetuar ao próprio sistema de separação, para perpetuar o ego. E agora o Espírito Santo usa do mesmo roteiro, daquilo que o ego fez, da separação, para voltar a ensinar que por detrás disso, ainda a única realidade presente por detrás de tudo isso é a unicidade do poder que vem da única fonte de vida, que é de Deus. É uma meta unificada. A meta unificada de voltar a reconhecer-se como filho de Deus, como Cristo, faz com que em todos os roteiros tudo venha a ser unido em propósito. E nesse propósito, então, unificado do Espírito Santo, o roteiro passa a ter uma outra função, um outro papel. Dentro do sonho aqui do mundo, o roteiro do Espírito Santo é para perdoar as coisas do roteiro. O ego fez para separar e para perpetuar a separação. O Espírito Santo usa para desfazer a separação através do perdão da crença de que a separação seja real. Então, ele perdoa esse roteiro dentro da funcionalidade ainda dentro do roteiro. Por isso que o perdão é devido a todas as coisas dentro do roteiro. Porque uma vez perdoadas, passam a ter a meta unificada de ser ainda um sonho, mas um sonho que não se opõe a Deus, e num sonho que não se opõe a Deus, que é o sonho feliz ou o mundo real, Deus facilmente alcança a mente e a transfere novamente da percepção para o conhecimento, que é o fim do sonho. Muito show. Era a pergunta que eu ia fazer desse sonho feliz. Uma coisa que tem me incomodado, que eu tenho visto, que era outra pergunta que eu ia também fazer hoje, eu acho que juntou tudo num pacote só, Eng. É que tem me incomodado, eu tenho visto, coincidência ou não, ou sei eu que está chamando a minha atenção, eu tenho visto muitas pessoas, pessoas de rua, dormindo assim na calçada, mas assim, pleno sol, meio-dia, as pessoas estão ali dormindo. Aí eu olho assim, já não sei mais o que é aquilo ali, né? Aí, pelo que eu entendi agora, você disse que aquilo ali é uma parte que aceitou esse roteiro e está ali vivendo isso. É mais ou Sim, menos. é uma parte nossa que aceitou viver fora da nossa consciência, e por isso que o perdão é ver além. Na verdade, não tem nenhum ser ali. É só uma projeção de uma imagem como sendo o ser. O ser que é real por detrás daquela imagem, daquela forma física que está dormindo, o que é vida real, imutável e eterno dentro dessa forma física ali, porque ali é um instrumento de comunicação que está dormindo.
por detrás disso, ainda o Filho Santo de Deus, o Cristo, a santidade. Então, ele, perdoando a forma física, é possível ver o Cristo por detrás, e ele se torna o teu Salvador, por justamente mostrar o Cristo. E vendo Cristo nele, a tua mente saberá também que a tua mente você também é o Cristo. Por isso que toda a honra ao Filho de Deus, mas ao Filho de Deus, ao ser Cristo. No ataque não é possível ver o ser Cristo, por isso o perdão é sempre um auto-perdão pelo que eu estou vendo e querendo atacar isso por rejeitar essa parte do Cristo, mesmo que seja só por escolha de fixar-me no instrumento de comunicação e não no ser. Sim, é um olhar além, né? É olhar além, sempre é um olhar além. O ego mostra uma coisa, o Espírito Santo mostra outra totalmente diferente, transcendida. E esse é o plano de Deus para a salvação. Esse é o plano de Deus, de nós voltarmos a saber de novo, porque nós esquecemos quem nós somos. Esquecemos do Cristo que nós somos. E aprendemos que nós somos o que nós não somos, ou pelo menos estamos tentando aprender, porque na verdade é impossível aprender isso, mas tentamos aprender. Mas como Jesus diz, pelo simples fato de estarmos tentando aprender, já significa que existe algo real dentro de nós. E agora nós podemos, sim, permitir que aprender de novo a reconhecer aquilo que já é nosso, aquilo que nós somos. É Essa real. é uma oração de cura. Voltar a reconhecer o que nós somos, dentro do irmão, dentro de nós, dentro das situações, onde quer que seja. Isso é perdoar o mundo, pelo que ele jamais fez. Gratidão, Ing. Gratidão mesmo. Muito show. E vale toda a gratidão. Gratidão a Deus, né, ao Espírito Santo, a Jesus, que não nos deixou sem esse conhecimento, que não nos deixou presos no sonho, sem a cura, sem o Espírito Santo. Espírito Santo, isso. Obrigada, Iraci, pela participação. Pessoal, mais alguém que gostaria de trazer aqui a sua participação? E só uma coisinha aqui, que a Iraci, vocês falaram sobre o roteiro, né? Então, esse roteiro já foi criado, o Espírito Santo já criou ele, quer dizer, o ego, né? Não, o ego. O ego, desculpa. O ego criou esse roteiro. Então, é como se a gente estivesse num teatro e todos os personagens atuando dentro desse roteiro que foi escrito, né? Isso. E cada um com seu papel. Cada um desempenhando ali o papel que foi dado a ele. Igual como a Iraci disse, lá do mendigo deitado lá na rua, eu aqui não querendo no cemitério levar flores, cada um ali no seu, né, no seu personagem. E aí você falou que isso vai se repetindo. Eu sempre eu gosto de usar didaticamente e falar assim do sonho dividido em duas partes. Na primeira parte do sonho, nós fizemos com o ego esse roteiro, jogamos os papéis, que nem no teatro. Jogou a primeira parte, deu um papel para cada uma, ele ensaiou e agora está apresentando. Qual é a segunda parte do sonho? A segunda parte do sonho é a identificação pessoal de cada um, lembrando somente do seu papel e esquecendo-se da parte anterior onde ele fez parte dessa grande projeção. Esquecendo-se que foi ele que projetou todos os papéis. A mesma mente fez os papéis de todos, mas na segunda parte do sonho ela se identifica individualmente com cada parte projetada, e agora esqueceu-se que ela é a grande projetora, que ela é
todos eles. Então, agora a nossa consciência, ela esqueceu-se daquilo que ela fez na primeira parte, enquanto mente unificada, separada, como a projetora do mundo. Como é que nós podemos saber agora o que foi projetado por nós, enquanto mente unificada, separada? Olhando para o mundo e reconhecendo que, bom, então é isso que eu projetei, é isso que eu preciso perdoar. Por isso que o mundo é uma sala de aula para o perdão. Jesus diz, ele quer perdoadores. Os professores de Deus são os perdoadores do mundo. Eles passam o roteiro daqui, não cientes ainda do que projetaram da mente unificada, mas como perdoadores, a cada ato que se encena no roteiro, eles sabem que essa é a bola da vez para ser perdoada. É disso que estão cientes, é disso que podem perdoar. Obrigada, hein? Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Rosângela. Mais alguém gostaria de trazer a sua participação aqui? Ninguém. Eu gostaria de falar a respeito sobre tudo isso que foi dito, né? Essa aceitação e convicção da consciência crística, né? Do símbolo que nos foi condicionado da crucificação e ressurreição, né? Essa sala de aula, entre aspas, que a gente vem relembrar aqui, estando aqui nessa forma, né? De que não somos essa forma, que somos Cristo, sem forma, né? E com a total consciência de que se é tudo e todos ao mesmo tempo. Isso se faz com o relacionamento com o irmão, não o vendo, né, como parte, mas sim como o todo, né? E aí essas questões, né, de ir ao cemitério, eu, por exemplo, tive o luto da minha mãe vivido por 1 ano e pouco, e quando eu vi que não havia vida naquele, que a vida não estava naquele corpo, acabou o luto. Houve esse entendimento de que a vida é eterna e que não está no corpo, na forma, e sim ele é um veículo, um meio para que essa consciência crística se estenda, né, nessa, entre aspas, vida que a gente, nessa sala de aula, diz que está aprendendo a ver que a vida não está nesse corpo, né? Que a verdade, a nossa verdadeira existência é essa não forma, esse amor em total extensão, contínua, eterna extensão, né? Nos relacionamentos, na nossa percepção corrigida diante do que se materializa na nossa frente, na nossa vida, no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Então, achei assim extremamente profunda essa compreensão, né, que você trouxe da morte, né? Que isso pertence a esse roteiro. Que roteiro que é esse? O roteiro de me ver a parte de Deus, né? De arrumar um meio de ser um Deus aqui, me fazer existir. Enquanto isso estiver condicionado na minha mente, eu não tiver essa correção, o perdão, eu vou estar aqui me fazendo existir várias e várias vidas, né? Ao passo que agora, nesse instante, nós temos essa oportunidade de nos reconhecermos, de nos lembrarmos Cristo e vivermos, estendermos essa verdade aqui nessa forma ainda. Então, sermos Deus numa forma humana, né? Eu acredito, tenho convicção certa de que isso é real, é possível e é a vida real, né? Uma vez que eu aceitei essa filiação. E aí cessam esses questionamentos que pertencem ao roteiro. O roteiro passa a ser um meio para eu ver bênção em tudo.
de me lembrar de quem eu sou. Era isso. Isso, bem perfeito. Eu diria ser Deus enquanto ainda consciência separada, consciência limitada, mas sabendo já, né, como a extensão de Deus. É bem isso, Rosemary. Então, e aí, corpo servindo a mente, e não a mente servindo ao corpo, que é como o ego faz. Aí encaixa tudo que você falou, Rosemary. E isso é motivo de grande liberação em nosso espírito, né, na nossa alma, no nosso sentir. Exato, de muita alegria, né? E a gente foca muito na morte, né? Por exemplo, na crucificação de Jesus, e a gente não transcende o significado que foi aquilo, que ele quis mostrar que a vida não estava naquele corpo e que a ressurreição que é a verdadeira vida. Então, a gente foca, né, nesse vício condicionado do ego de procurar o sofrimento, né, para se fazer existir, porque é assim que é uma mente separada, né? A culpa faz isso, Ao passo que, se a gente se atentar para o que ele quis dizer com aquilo, a gente já está no céu, né? Literalmente, né? Já está com a percepção corrigida, né? Para o que Deus quer de nós, né? Com o Espírito Santo em nós, essa lembrança de que nunca deixamos de ser, né? Que estamos nesse palco aqui, mas fomos nós mesmos que nos colocamos nesse palco, que não somos esses atores, né? Isso, apenas projetamos ele para aparecer assim. E assim liberamos a todos os aspectos que estão aprisionados dentro desse palco, a esses atores, liberamos a todos para voltarem a saber do Cristo, da sua única essência verdadeira. Obrigada, Sim, é isso Rosemary. mesmo. Eu que agradeço estar fazendo parte dessa entrega, dessa aceitação de todos aqui. Obrigada. E isso tudo que nós aprendemos aqui, a nos lembrar novamente, é razão de por que a única coisa devida às coisas do mundo aqui é o perdão. Então, se hoje eu não fiz o perdão guiado, mas todas as coisas, todas as razões trazidas aqui são a razão por que todas as coisas do sonho, independente da forma, do grau, da intensidade, do peso, é passivo e é merecedor do perdão. Porque nós queremos ver além, nós queremos ver a verdade, lembrar da verdade. Mais alguém, alguma coisa hoje? Mais uma participação? Não? Bom, eu vou encerrando então aqui nosso estudo de hoje. Obrigada.